Nós estamos aqui pela fé. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João, capítulo 14. Estamos em uma conferência de homens e mulheres. Eu vou falar sobre uma vida de fé. Possa ser que você não tenha percebido. Esse assunto fé, querido, é um assunto que nós iremos viver desde o dia que nós nos convertemos até a volta de Jesus. Amém. Quantos creem que Jesus está voltando? Amém. Só pela fé. Quantos creem que o arrebatamento está próximo? Amém. Quem já viu aqui o arrebatamento? Ninguém viu? Quem já presenciou? Alguns pelos sonhos, através de visões. Eu tive 2 sonhos do arrebatamento, mas passar pelo arrebatamento ainda a igreja não passou. Noé não tinha visto chuva, só tinha dentro do coração dele o ecoar de Deus: prepare uma grande arca, a chuva vai vir. Assim vai ser a igreja. Jesus faz uma comparação do arrebatamento com a vida de Noé, que no tempo de Noé casava e dava em casamento, e de repente a chuva desceu. Aquele povo que viu a chuva descer, todos ouviram o pregador de justiça dizer: vai descer uma grande chuva. Eu tenho certeza que aquele povo falaram muito, criticaram, como o mundo fala. E algumas vezes, alguns de nós estamos dizendo: já ouvi que Jesus está voltando, até hoje. Tem tanto crente morrendo. Mas havia uma expectativa no coração dos discípulos, havia uma expectativa no coração de Paulo, ao ponto de Paulo escrever dizendo assim: aquele que vem virá e não tardará. Foi ele quem escreveu, e quando ele escreveu isso nesse tempo, havia uma expectativa no coração de Paulo que ele estava próximo de voltar. Aleluia. Então, queridos, o arrebatamento, a gente não passou por ele ainda. Existem pessoas que dizem aí fora, alguns crentes dizendo: nós estamos no arrebatamento. Não, querido, nós estamos no princípio das dores. O céu já se preparou para esse grande espetáculo. Mas será que nós estamos prontos para o espetáculo único? Assim como o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes, foi a primeira vez que o Espírito desceu para entrar nos homens. Vai haver o arrebatamento. Nunca existiu um espetáculo desse nos ares. Vai acontecer com a igreja. Mas isso é pela fé, querido. Se nós não chegarmos neste dia, mas partiremos com o coração guardado na fé. Estaremos lá torcendo pela igreja. Vai chegar o dia, eu estou aqui, mas vai chegar o dia. Nós daqui de cima lá iremos ver. Por quê? Porque a trombeta vai tocar e vai pegar o poder daqueles que partiram, vai trazer de novo o corpo. E os que partiram primeiro, sobem primeiro. Aleluia. Porque o assunto fé tem que ser banido da igreja, eu não posso ouvir. Aleluia. Nós temos um Deus da fé, uma palavra da fé, um povo da fé. E essa palavra diz que eu e você somos da fé. Que o justo vai viver pela fé da fé e por sua fé. Eu quero pegar a expressão esta manhã, pela fé. Você vai ver que pela fé pode fazer muitas coisas. Quantas pessoas aqui têm experiência com a sua fé? Todos têm. Você aceitou Jesus pela fé. Você foi curado pela fé. Sua família foi salva pela fé. Você está aqui pela fé. Vai continuar vivendo em Jesus Cristo pela fé. Qual foi a última experiência que você teve em Deus pela fé? Eu vou dizer um aqui para vocês. A dengue está assolando aí, não está? Pela fé eu decretei que não vou ter dengue. Eu trabalho com 5 pessoas, 4 já tiveram. Ah, mas todo mundo está tendo.
Tem pessoas que têm algumas experiências com assaltos. Já foi assaltado uma vez, 10. Eu decretei desde o dia que eu me converti a Jesus, eu nunca vou ser assaltado na minha vida. Aleluia. João capítulo 14, versículo 1. Todos acharam? Não se turbe o vosso coração. Essas palavras aqui são as de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Esse texto, querido, Jesus está focando a crença daqueles discípulos para uma base. Nesse período aí, Jesus já estava para acontecer tudo aquilo, a crucificação, ele morrer, ressuscitar e voltar. Então ele estava preparando o coração daqueles homens. Por quê? Porque esse período de 3 anos e pouco, Jesus já tinha enfatizado aqueles homens sobre fé. Quando Jesus dá aquele exemplo da figueira, ele está falando com a natureza que ele próprio criou. Foi Deus quem criou as plantas. E aquela figueira foi ele também que tinha criado. Então ele estabelece uma palavra na raiz daquela planta que ela seca. Do mesmo jeito que aquela planta secou, ele poderia lançar uma palavra para ela reviver. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Então era a presença de Deus viva, ensinando aos homens como o Deus de fé age. Não só foi somente esse exemplo que ele deu. Jesus também entrou num barco e o vento soprou as águas. Quase que todo mundo ia morrendo. E aquele ser se levanta dali de dentro e fala com a natureza. E a natureza obedece. Ele estabeleceu a natureza, querido. Então ele estava enfatizando aqueles homens naturais a viver num mundo sobrenatural. Foi por isso que eles disseram: nós nunca vimos isso. Quem é esse que fala com o vento e o vento obedece? Por quê? Porque no âmbito natural, querido, nós não iremos entender nunca o âmbito espiritual. Então, nesse período, Jesus já estava para ir embora. Então, ele enfatiza. Por quê? Porque coisas estavam para acontecer com o mestre deles. E ele disse assim: não se turbe o vosso coração, creia numa base. A base é Deus. Quem crê em Deus, crê em sua palavra, automaticamente. E Jesus foi a vontade de Deus, foi a palavra expressa no meio daqueles homens e é até hoje. Para eu e você crer em quem? Em Deus. Amém, santos? Aleluia. Eu dou por visto, amados, quando Lázaro sai de dentro daquele túmulo, e aqueles homens veem, homens que viram Jesus falar com a natureza e ela parar o vento. Um homem que falou com a planta secou, e Pedro disse: mestre, a planta que você falou, ela secou. E daqui a pouco aquele homem é enterrado com 4 dias. Estávamos falando hoje pela manhã. É aquele homem enterrado com 4 dias. Eu, quando falei, ministrei aquilo, eu falei porque eu trabalhei em cemitério. Quando eu tinha 14 anos, eu trabalhei em cemitério. Eu via enterrar todo dia, desenterrar todo dia. Eu via gente sair, uma vez eu vi uma pessoa ser enterrada, desenterrada com 1 mês. Foi por isso que eu falei aquilo. O que foi que eu falei? Eu falei o que aqueles homens viram. É por isso que Lázaro, eu imagino Lázaro vendo Jesus crucificado. Lázaro que foi ressuscitado com 4 dias podre, vendo agora aquele que trouxe Lázaro de volta à tona, sendo crucificado. Com certeza ele disse: ele não vai ficar não. Se ele me trouxe à tona, ele é o autor da vida. Aleluia. E a palavra de Jesus, quando Jesus diz: tira a pedra, e ele fala lá de dentro: Lázaro vem. Essa palavra Lázaro vem, querido, em frações de segundo. Aquilo que estava podre, foi o que eu falei naquele dia, a carne que estava podre, se soltando, as células que tinham morrido, é porque a gente só pega somente uma coisinha. Mas vamos para o fundo da coisa. Vamos a palavra ressuscitando aquelas células todinhas. O mau cheiro saiu, a carne que estava se soltando se juntou de novo.
coração do homem enterrado com 4 dias, querido, vira água, um saco de água. E aquele saco voltou também às veias, o sangue entrou, começou a pulsar de novo. Isso em fração de segundos. Aleluia! Os órgãos internos ficam podres, amados, em 24 horas. É por isso que a pessoa, quando morre com 24 horas, tem que enterrar. E todo aquele organismo começando a viver de novo. E o mais interessante disso é que Lázaro, o poder de Deus foi tão grande naquele dia, queridos, que ele não conseguiu desatar. As pessoas, quando morriam naquele tempo, eram enroladas em faixas. E ninguém entrou para puxar ele lá de dentro. Eu não sei se ele saiu pulando, rolando. Eu sei que ele veio e Jesus disse: deixa ele sair. Agora quando sai, tira a faixa. Eu não sei como foi que ele veio. Diga assim comigo: há poder no nome de Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 1. Oh, aleluia. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Então Jesus enfatizou aqueles homens: creia em Deus. A base cristã, a base bíblica para a fé cristã é crer em Deus, é o primeiro ponto. Não se separa Deus da sua palavra. Sabia disso? Nem tampouco pode separar o homem da sua própria palavra. A palavra do homem não tem tanto poder assim de reviver ou superar os séculos. O homem pode dizer uma grande palavra há 100 anos lá atrás, mas vai chegar um tempo que ela vai ficar sem forças. A palavra de Deus, ela tem poder lá atrás, hoje terá eternamente. Ele mesmo fala que não muda. Amém, santos? Para a gente sentir esse poder, amados, Jesus já faz 2015 anos que ele foi embora, e a sua palavra ficou e tem mudado gerações. Ela ultrapassou os séculos, nos alcançou e vai continuar ultrapassando as gerações e alcançando, porque ela é viva. Não se separa Deus da sua palavra. É como tirar Jesus de Deus. Viu quando Jesus se separou de Deus lá no Getsemane, lá na cruz? Mestre, Pai, por que você me desamparou? Por causa do meu e seu pecado. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho. Porque não há vergonha no Evangelho. O que significa se envergonhar com o Evangelho? Para nós entendermos esse Evangelho que Paulo está falando em Romanos, ele está falando sobre a base bíblica de Jesus, o que Jesus falou. O Evangelho é tudo aquilo que Jesus ensinou, ou os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Estão comigo? O Evangelho é Mateus, Marcos, João e Lucas. Então, nesses 4, está a base de tudo que Jesus falou, a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, a ação de Deus, como ele agia. Um Deus de fé que fala e as coisas acontecem sem ver nada. Aí Paulo escrevendo diz: não há motivo de se envergonhar com o Evangelho, não há motivo de se envergonhar com aquilo que Jesus ensinou. É verdade, é real. Uma vez uma mulher perguntou: pastor, como era que Deus fazia o maná brotar toda manhã? Não, ela perguntando, ela pensando de manhã na casa dela. Toda vez vinha esse pensamento: mas Senhor, como é que o maná brotava toda manhã? A resposta divina foi: do mesmo jeito que eu disse, haja luz, e houve luz. Não há diferença. Amém, amados? Há promessas na nossa vida, há promessas na nossa casa, há promessas no nosso trabalho, há promessas nos nossos filhos, há promessa no nosso futuro. Não há promessas? Há ou não há? Se você permanecer crendo, querido,
Deus só vai se tornar galardoador daqueles que buscam a Deus e perseveram. Por quê? Porque se ele retroceder, não há prazer em mim. Não é que Deus vai ser ruim para você, é que ele não vai poder agir com você, porque você parou no meio do caminho. Aleluia. Não há motivo de se envergonhar com o Evangelho. Foi o Evangelho que fez você estar sentado hoje aqui. Foi o Evangelho, querido, que tirou você de dentro dos vícios que você nunca imaginava que ia sair de lá. Foi o Evangelho que mudou o teu caráter. Foi o Evangelho que tirou a capa de ovelha preta e botou de ovelha branca. Do impossível para o possível. Do inacreditável para o acreditável. Foi o Evangelho que fez isso. Por isso não há motivo de eu me envergonhar com o Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aí ele fala primeiro do grego, do judeu, por quê? Aleluia. A Bíblia foi escrita para 3 tipos de povos. 3. Não esquece disso aqui. Pastor, para quem a Bíblia foi escrita? Para 3 povos. Judeus, gentios. Judeus é o povo judeu. Gentios, o povo que não tinha aliança com Deus. E o terceiro, para a igreja. Se o judeu crê, é o poder de Deus para a salvação dele. Se o gentio crê, eu e você, nos tornamos a igreja. Se a igreja permanecer crendo, aleluia, aleluia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É no Evangelho que vai se revelar o poder de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ação de Deus, o agir de Deus, ele vai continuar se manifestando na nossa vida de fé em fé. Pastor, eu tive uma experiência com Deus há 10 anos atrás e não tive mais. A ação de Deus parece que parou de operar na minha vida. Por quê? Porque você parou. É de fé em fé, amados. A ação de Deus só age se você fizer alguma coisa. Faça alguma coisa. Achegai-vos a mim, o que é que Deus vai fazer? Eu me achegarei a vocês. Achegue-se a mim e faça alguma coisa primeiro. Já imaginou somente Deus chegando para nós? E a gente, vai para lá, rapaz. Vai. E Deus, ei, vai para lá. Mas ele diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vocês. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 10. Quero dar os parabéns também às mães, todas as mães, amém, queridas? Vocês são mulheres de fé. Aleluia. Quer ver a fé natural operando na vida das mães? A fé natural, vamos botar esse título, a fé natural. Quando a mulher sente gestante, sente a gravidez dentro dela, ela não está vendo a barriga, nem está vendo o neném. Ela só está sentindo alguns sintomas. É ou não é? Mas por sentir uns sintomas, ela diz, eu acho que estou grávida. Antes dela ir ao médico, ela sente. É pela fé. É sem ver. Somente sentindo. Mas somente o sentir não resolveu a coisa. Ela vai ao médico e faz um exame. Então o exame lá está constatando que ela está gestante. Então concretizou aquilo que ela estava sentindo. Então já é uma segunda ação.
E depois que o neném nasce, aí todo mundo vê, ou depois que o corpo dela começa a se formar, a barriga crescer, e ela está ciente que vai chegar nos 9 meses e o neném vai sair de lá. Vamos trazer para o mundo espiritual. Em Deus. Sabemos que existem promessas. Vamos falar novamente de promessas. Você tem a certeza dentro de você. Não está vendo. Então já é um passo em fé. Para isso ser concretizado, você tem que crer. Porque somente Deus falar e eu não crer? Deus falou, estou crendo, não estou vendo. A fé é a certeza das coisas que não se veem. O que é ter certeza de uma coisa que você não está vendo? Como é isso? É complicado. Tudo em Deus é feito assim. Amém, queridos? Quer ver ter certeza de uma coisa que está em você? Por exemplo, pastor Geraldo, você é homem mesmo? Tem certeza? Absoluta? Se alguém disser que você é mulher, está doido, né? Tem certeza disso? Ele tem certeza que é homem. Tem convicção disso? Certeza e convicção é uma coisa diferente da outra, viu? Tá certo, não tá? Todo mundo está vendo que você é homem. Quem tem certeza aqui que é filho de Deus? Mas você está convicto que é? Viu o que foi que Satanás fez com Jesus? Se tu és filho, transforma as pedras em pães. Jesus não deu ouvido à pergunta. Mas ele falou com respeito à palavra, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sair de Deus. O povo de fé vai viver de toda a palavra que sair de Deus, toda ela. Jesus era filho e tinha convicção. Então é isso que nós devemos colocar na nossa vida de fé. Eu estou certo, eu tenho certeza, pastor, que a minha família vai ser salva. Mas você está convicto? Como é que se fica convicto nisso? Deixa-se levantar as situações. Aí você, em cima das situações, isso está acontecendo, mas eu creio que a minha família tudinha vai ser salva. Porque quando a gente fala na igreja, quantos creem aqui que a família vai ser salva? Toda a igreja é um coral só. Mas você tem convicção? Quando chega em casa, está o ninho pegando fogo lá. Aleluia! Certeza é uma coisa e convicção é outra, amado. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Quantos confiam aqui em Deus? Então, quem confia em Deus, amados, está prestes a receber um presente. Vamos falar claro nesse versículo aqui. Portanto, não abandoneis a confiança em Deus. A sua confiança em Deus vai te trazer galardão. Quantos creem aqui nas concretizações das promessas? Então continue confiando. Ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverar, tem que perseverar mesmo, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. A vontade de Deus é que você permaneça na fé, porque Ele vai fazer o resto. Ah, pastor, eu fui curado pela fé de um câncer que eu estava. Um exemplo. Você alcançou essa promessa de cura porque ela já foi estabelecida, porque você perseverou. É ou não é? Todos que foram curados, todos que foram salvos, todos que receberam milagres, isso só aconteceu porque houve perseverança.
Ou você acha que lutar com o câncer é uma coisa fácil? Eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, algumas pessoas aqui conhecem, o pastor Jorge conhece, está lá na congregação, a irmã Verônica ali conhece, minha irmã. Vocês não sabem, mas minha irmã foi curada de câncer. Aquela minha irmã. Sabe qual foi o hospital? O Hospital da Fé. Aonde é esse hospital, pastor? Aqui em Paulista, nesse lugar que vocês estão aqui. Num culto de oração numa terça-feira. Impondo mão sobre ela. Eu sempre visei a igreja como um grande hospital, um grande centro social, onde as pessoas passam pelas portas doentes e saem curadas. Eu já presenciei aqui nessa igreja, uma vez o profeta Herênio, a gente estava com uma conferência, faz tempo isso, foi no tempo ainda do pastor Douglas, estávamos aqui numa conferência missionária, ou profética, e eu me lembro que Herênio, pelo Espírito, falou dizendo, existe uma mulher aqui que está com problema com a sua mãe, porque não perdoou sua mãe, não consegue perdoar. Meu Deus do céu. E ele disse assim, e ela tem problema de emagrecer, ela está gorda. Isso é complicado. Ele disse, essa mulher está aqui? Estava, se levantou a mulher. Ela veio para frente com calça jeans. Ela era gordinha. E quando ela chegou na frente, travada, por causa da falta de liberar perdão. E Irene começou a ministrar para ela, começou a ministrar, e a unção foi quebrando as cadeias. Foi quebrando. Daqui a pouco aquela mulher botou para chorar, e Irene colocou a mão na testa dela. Sabe o que foi que aconteceu? Ela segurou a calça. A mulher emagreceu aqui na frente da gente. E isso acontece, pastor. Do mesmo jeito que eu disse, haja luz e houve luz. Pessoas também emagrecem pelo poder do Espírito, amado. Pela fé. Qual é a diferença que há nisso? Do mesmo jeito que Jesus disse, Lázaro, vem. Você pode emagrecer e engordar. Aleluia! Porque ainda dentro de pouco tempo virá aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Guarda essa frase, pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O versículo 39 é a Bíblia quem está dizendo, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deixa eu explicar isso aqui. Conservação da alma. Todos nós temos uma alma. E é na alma que fica guardado os sentimentos, as emoções, razões, achômetros e tudo mais. Quando nós entramos na igreja, chegamos na igreja com vários tipos de pensamentos e culturas diferentes. A Bíblia fala que essa palavra, devemos acolher ela porque ela é poderosa para salvar a alma, essa razão minha. Então toda pessoa que está em Deus tem que andar em fé para conservar essa razão aqui. A Bíblia está dizendo que nós, eu e você, somos da fé. Nós não iremos retroceder, porque se nós retrocedermos, iremos destruir a nossa alma, condenar a nossa alma. Mas se eu continuar em Deus, eu vou conservar a minha alma. A razão do mundo não pode ser mais a minha razão. O que o mundo pensa, o que o mundo diz, não é mais o que eu penso, nem o que eu falo. E eu tenho que conservar isso. Através de quê? Da palavra, amados. Já viu? Esse negócio de cura é para aquelas pessoas lá atrás, rapaz. Falar em línguas foi só no tempo de Pentecostes. Depois que passou dali, quantos são batizados aqui no Espírito Santo? Todos são, uns que não são, não é? Mas você foi batizado com o Espírito Santo através de quê? Como foi que você foi salvo?
Você fez força para ser salvo? Fez força para falar no Espírito Santo? Também não vai fazer força para ser curado. É a mesma coisa. Aleluia. Capítulo 11. Versículo 2. Pois pela fé, guarda essa frase, pela fé. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Quantos quer ter mais testemunhos aqui em Deus pela fé? Aqui está falando dos antigos, agora e os novos? Somos nós. Pastor, já faz 10 anos que eu tive uma experiência com Deus. Está bom de mudar essa coisa, já era para ter mudado há muito tempo. Tem gente que só fala testemunho dos outros, não é? E o seu? Versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Esse mundo que você está pisando foi formado pela palavra, veio da fé. Amém, santos? A nação de Israel foi formada pela fé. A nação de Israel foi formada pela fé e está resistente hoje pela fé. A igreja foi formada pela fé. E está resistindo hoje pela fé e vai continuar resistindo pela fé. Foi por isso que o pastor Silvio disse aí que o mundo está em crise, mas a igreja não. Por quê? Porque está pela fé. Está fácil a coisa aí fora? E aqui dentro? Não pode ser afetado, querido, porque nós vivemos pela fé. Pode ser destruído tudo aí fora. Mas tenha a certeza, se o povo lá fora vai passar pressão, situação, fome e tudo mais, nós não iremos não. Aleluia. Foi o que Jesus falou essa manhã, não se turbe o vosso coração, crede em quem? Aleluia. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu, fica somente com essa palavra, ofereceu a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. Quantos ofertaram aqui pela manhã? Eu ofertei. Você ofertou através de quê? Se não foi pela fé, querido, quer ver pessoas que fazem as coisas na igreja que não está em fé? Acha que está, porque é um motivo de razão e emoção. Eu conheço uma pessoa que deu um violão para a igreja. Deu para a igreja, porque sentiu no espírito e deu para a igreja. Aparentemente estava dando pela fé. Fui eu quem orei pelo violão, lindo, maravilhoso, para o louvor. Passaram-se os dias, meses, e essa pessoa se entristeceu com alguma coisa na igreja. E o que foi que ela fez? Pegou o violão de volta. É engraçado? Essa palavra é para mim e para você, querido. Abel é falado até hoje, através da sua ação. 2 irmãos foram oferecer coisas a Deus. 2. E eles sabiam a importância do que ia dar a Deus. Um deu a excelência, o outro deu porque quis dar. Eu não sei porque Caim não foi voltar lá em Deus e buscar a oferta que ele tinha dado. Porque Deus não se agradou. Eu conheço a história de um homem que deu um carro. Sentiu no espírito de dar o seu carro a um pastor. Isso eu digo porque fiz parte de toda a transação. E veio falar comigo, Elias, eu estou sentindo de Deus de dar meu carro ao pastor, porque ele está na obra, tal. E eu, pelo Espírito, senti que não era fé. E o pastor, quando soube da notícia, também disse, mas você tem certeza do que está fazendo? Ele disse, tenho. Está convicto? Mas eu estou sentindo. O carro já era um pouquinho velho, mas dava para rodar. Aí chegou o dia de entregar o carro. Aí eu fui convidado, todo mundo foi convidado e o pastor recebeu o carro. Foi uma alegria, oramos aquele negócio todo.
Amados, quando se dá alguma coisa, diga assim comigo: dado, está dado. Esse copo d'água é meu. Eu dei a Geraldo. É dele. O que é que você vai fazer com esse copo d'água? Jogar fora, beber, dar a outro. É seu. O carro começou a se quebrar e o pastor sentiu o desejo de vender o carro, porque estava dando problemas para ele. O pastor vendeu o carro, o irmão soube. Quase que ia, não foi nem em briga, foi morte, porque o irmão desejou comprar um 38 para matar o pastor. Eu digo porque eu fiz parte da transação. Agora me dê minha água de volta. Foi só ensinação. Aleluia! O irmão quis comprar um 38 para matar o pastor, porque tinha vendido o carro. Aleluia! Pela fé, versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladará. Olhem para cá agora. Pela fé a igreja vai ser levada. Para quê? Para não ver a morte ou a tribulação. E a continuação desse texto diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o levou. Vai chegar um dia que a igreja não vai ser achada. Vai chegar um dia, querido, que vai amanhecer, e aqui só vai restar as cadeiras, esse púlpito, o som, o prédio, seu carro, sua casa, seu trabalho. A Bíblia fala que vai haver 2 trabalhando e um vai ser tirado. Seu trabalho, seu celular, sua internet, sua televisão LCD de plasma LCD. Por quê? Porque Deus vai levar. Aleluia, pela fé. Versículo 6, de fato, sem ela é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e se torna galardoador daqueles que o buscam. Quem busca a Deus vai ser presenteado pela fé. Versículo 7, pela fé divinamente, Noé divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se veem, se viam, e sendo temente a Deus. Amados, você não está vendo, mas tem que haver temor no que você está acreditando. Deus falou e acabou. Aleluia. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. É pela fé, querido, que você vai condenar a ação do mundo, porque ela pode ser destruidora para a sua fé. Aleluia. Condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Só se obedece a Deus pela fé. Quer ver quantos Abraãos tem aqui? Vamos lá. Quantos Abraãos tem aqui? Quantas Saras tem aqui? Eu sou Abraão, pastor? Eu sou Sara? Vamos lá. Quantos tem aqui Isaques? Filhos? A irmã Verônica tem 2, eu tenho 3. Quantos tem carros? Casa própria? Dinheiro? Conta no banco?
Você sabia que o seu Isaac pode ser uma nota de R$ 50? Como, pastor? Deus está pedindo para você abençoar o teu irmão com R$ 50. Para alguns pode ser um grande sacrifício, para outros não. Mas só se vai agir através da obediência na palavra pela fé. Se o carro daquele irmão fosse o Isaac, ele tinha dado crendo que Deus era poderoso para trazer outro Isaac novinho para ele. Porque Abraão creu assim, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac e trazer de volta. Por isso, querido, em Deus, quem dá pouco, colhe pouco, quem dá muito, colhe muito, não fica ninguém sem receber nada. Eu estava na conferência de ministros lá em Campina Grande, e eu me lembro, qual pastor de João Pessoa? Pastor João Roberto, não, Amauri, pastor Amauri. Eu estava numa conferência de ministros lá em Campina Grande. Naquele tempo não era Campina Grande, era João Pessoa. Era um lugar que a gente ia, não era Campina Grande não, antes. Era um retiro que a gente ia, um lugar aí. Oi? Não. Veja só, querido. E quem estava pregando foi o pastor João Roberto, nesta tarde. Ele pregou sobre aquele assunto de Jesus lavou os pés dos discípulos. E eu vi quando um irmão se levantou e correu. Ele estava ministrando sobre servos, essa área assim, de ministros. E o irmão correu. E daqui a pouco, o irmão voltou com uma bacia e uma toalha. Não sei se a irmã Verônica estava lá nesse dia. Lavou os pés do pastor João Roberto. A unção pegou fogo naquela tarde, foi uma coisa maravilhosa. Mas eu vi uma ação do pastor Amauri. O pastor Amauri se levantou e disse: eu conheço esse irmão, o que ele fez foi pelo Espírito. Ele não tem casa própria, eu tenho 2. Agora, nesse exato momento, eu dou uma casa minha para ele. Não sei se a senhora se lembra disso, mas eu me lembro. Louvado seja Deus. Sim, a igreja. E aí? Será que aquela casa era o Isaac? Tudo que você vai dar a Deus, querido, faça a Ele o seu Isaac. E creia que Deus é poderoso para restituir. Então diga assim comigo: eu sou um Abraão, eu sou uma Sara. Aleluia. Versículo 9: pela fé peregrinou na terra da promessa. Versículo 11: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Por que a Bíblia está dizendo a própria Sara? Viu a expressão? Pela fé, a própria Sara. Por que a própria Sara? Nesse texto está qualificando ou está separando Sara. A Bíblia está dizendo a própria Sara, então separou ela para um canto. Por quê? Porque Sara duvidou, amados, num momento. Mas mesmo assim a própria Sara recebeu poder pela fé para ser mãe. Ah, pastor, eu duvidei um dia. Um dia eu desacreditei. Mas volta a crer, querido. Porque pela fé a própria Sara recebeu poder. Deus estava contando com ela mesmo. Deus está contando com você. Amém, amados? Para receber poder, só o poder de Deus vai operar na nossa vida pela fé, amados. Só o poder de Deus vai operar pela fé. Eu me lembro uma vez que eu estava na igreja, pregando a palavra,
E uma mulher chegou lá com um câncer no útero. Isso lá em Itamaracá. Uma noite de domingo eu estava pregando. E essa mulher sentada, ela depois contou o testemunho, ela não era de lá, estava visitando a igreja. E eu ministrei a palavra sobre fé, sobre cura. E ela se levantou no meio do culto e foi ao banheiro. E depois sentou-se, mas depois ela contou todo o testemunho. Pastor, você ouviu que eu me levantei? Eu disse, vi. Ela disse, eu senti um queimor na cadeira quando eu estava sentada. E me levantei e fui no banheiro. Quando eu cheguei lá, tinha descido sangue. Ela disse, eu para mim tinha menstruado. E voltei lá, me sentei. Aquela mulher foi curada na cadeira, através do poder da palavra. O que é que acontece? Isso foi no domingo. Na segunda-feira ela tinha que voltar lá para receber o resultado. Na clínica que ela estava fazendo o tratamento. E ela foi, ela e a mãe dela. E aquela expectativa de muitas mulheres entrando naquela sala e quando saindo chorando, se acabando de chorar porque estava com câncer. E a vez dela, e ela lá, coração a mil. E quando chamou o nome dela, ela foi e a mãe ficou do lado de fora. E daqui a pouco a porta se abriu e ela chorando. E a mãe começou a chorar também porque... E ela se abraçou com a mãe e disse, mãe, não, eu fui curada, não tem nada. Ela disse que na multidão daquelas mulheres, ela foi a única que recebeu a notícia, você está bem. Você nunca vai imaginar o que Deus vai fazer com você, cara. Você nunca vai imaginar o que Deus vai fazer através das suas mãos, da sua boca, da sua ação, da sua perseverança. Aleluia. Versículo 13, todos estes morreram na fé. Agora vamos lá de novo. Todos estes morreram na fé. Pastor Rosilon, pega essa que eu vou contar agora. Ele falou isso na escola de ministro com a gente. A Bíblia está dizendo que todos aqui morreram na fé, crendo. Pastor Rosilon contou uma história de 2 missionários que foram presos numa nação, e essa nação estava em conflito, em guerra, e pegaram os 2 missionários e botaram no paredão, e disseram assim, você nega esse seu Jesus? Ao primeiro missionário, com a pistola na cabeça, ele disse não, aí pô! O missionário caiu no chão morto. O outro ficou em pé, olhando a situação. Ia ser o próximo. Aí o guerrilheiro chegou lá e disse, você nega Jesus? E ele calado. Nega ou não? Calado. E o cara já morto no chão, missionário. Aí o outro que estava de lado disse, não mata ele hoje não, deixa ele vivo. Rosilon disse, se fosse eu no lugar do missionário, eu não sei não. E aí? Aquele missionário morreu na fé. O Estado Islâmico está aí decapitando cristãos, fuzilando e queimando. Todos estão morrendo na fé. Paulo diz, completei a carreira. O meu dia já está se aproximando. Eu guardei a fé. Nós vivemos numa nação maravilhosa, apesar dos... Mas a nossa nação é uma nação abençoada. O Estado Islâmico não deixa acontecer um culto feito esse aqui. Nós temos liberdade, querido, de adorar a Deus de manhã, de tarde. Nós temos 3 cultos aqui, de manhã, de tarde, de noite. Se você passar a noite louvando a Deus na sua casa e as pessoas escutarem, ninguém vai ligar dizendo, tem um pessoal aqui que está adorando Jesus, vem aqui matar. E muitas vezes coisas tão pequenas, que não tem valor algum, porque quando a gente avalia, e a gente para, desacredita, enfraquece, vai embora, chuta o pau da barraca, fica com raiva, cospe, dá coice, cambaleia, planta bananeira. Uma coisa tão pequena.
Glória a Deus. Todos morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Quantos creem aqui, queridos, que o reino de Deus está dentro de nós? A nossa pátria não é aqui, ela está lá em cima. Versículo 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquilo que eu falei ainda agora. Aleluia. Versículo 20, pela fé igualmente Isaque abençoou, aqui está uma família todinha na linha da fé. Pela fé, versículo 21, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos. Versículo 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Pega isso aqui agora. Vê lá, o faraó deu um decreto, diz que as mulheres hebreias não podiam ter mais filhos, porque ia ser morto, tudo, foi o decreto do rei e acabou-se. Deus tinha uma promessa, levantar um libertador. Amém. Pela fé, a filha de Faraó, pegou Moisés com as suas criadas e guardou Moisés. Esse é formoso. Aleluia. Pela fé Moisés foi guardado por pessoas ímpias que não tinham ação com Deus, para ser o libertador do povo de Deus que estava lá. Essas mulheres, amados, arriscaram suas vidas para guardar Moisés. O que é que a gente tem feito com a nossa... Será que estamos arriscando a nossa vida para fazer coisas em Deus? E é preciso isso, pastor? Eu me lembro uma vez que eu vim para a igreja, numa quinta-feira, um culto, e quando eu cheguei, eu vinha na cidade, no Recife, corri, desejoso chegar na igreja, quase que o carro me pegava, tanto desejo que eu estava na igreja, eu tive que controlar isso, quase que o carro me pegava. Mas cheguei na igreja para ouvir a palavra. Essas mulheres, amados, arriscaram sua... Foi o rei que disse, se pegar, mata. E guardaram, sabe aonde? Dentro do palácio do rei. Aleluia. Aí esse Moisés, no versículo 24, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É aquilo que eu disse a você, amados, pela fé a gente vai recusar o mundo cada dia. Tem gente que quer ser filho de Ayrton Senna, de Silvio Santos, porque tem muito dinheiro. Se Silvio Santos, Ayrton Senna já foi embora sem entregar sua vida ao Senhor. Silvio Santos ainda tem oportunidade, se ele não se render. Mas diga assim comigo, eu sou filho de Deus. Nem para que mais outra coisa? Aleluia. Obrigado, Senhor. Versículo 39 para encerrar. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior, existe algo superior, viu? A nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós fazemos parte de tudo isso, querido. Aqui tem, no nosso meio aqui, Moisés, vários, Abraãos, Saras. Amém? Eu me lembro do testemunho. Quem assistiu aquele DVD de Lázaro? Um pastor que morreu e ressuscitou. Quem assistiu? Eu me lembro do testemunho da mulher dele. O marido morreu, um pastor, já estava no caixão para ser enterrado. Benihim dando uma cruzada por perto. E à noite, o caixão na igreja. E ela à noite em casa, veio uma palavra. Ela abriu a Bíblia para ler. E ela abriu em Hebreus, e ela diz no testemunho, eu abri em Hebreus e li aquele texto, pela fé, mães
tiveram seus filhos através da ressurreição. E ela disse: eu criei nessa palavra e disse: eu vou trazer meu marido de volta pela fé. E sabe o que foi que aconteceu? Benihim fazendo uma cruzada lá perto, pegaram o caixão do pastor e levaram para a cruzada. A polícia veio em cima, disse que não podia, e botaram o caixão de lado da cruzada, um grande evento. E Benihim, botando as mãos assim pelo Espírito, ele disse: mortos ressuscitem! E o pastor mexeu dentro do caixão. Eu tenho esse DVD em casa, ele mesmo fala o testemunho todinho. E o pastor se levantou e eles mostram a filmagem, filmando o pastor mexendo dentro do caixão e aquela festa. Pela fé, as mães tiveram seus filhos ressuscitados. O que é que está morto na tua vida, querido, que pode ser ressuscitado hoje pela fé? Aleluia. Aleluia. Se é ânimo, pode ser ressuscitado. Eu preciso me animar mais. Isso pode ser. A gente teve agora a vigília, a última vigília. Quem teve na vigília aqui? O pastor disse que vai fazer outra. Eu digo um negócio a vocês. A gente já fez vigílias aqui. Eu já tive em outras vigílias. Eu não quero levantar mérito nenhum, porque eu vim aqui com um propósito. A última vigília que teve aqui, das que eu fui, foi uma das melhores. Agora, sabe por quê, querido? Porque eu desejei vir para aqui. Quando há desejo, não tive sono, passei o dia. E outra coisa, eu me acordei na quinta-feira aqui, não, foi na sexta, eu me acordei na quinta. Na quinta eu me acordei de 4 horas da manhã, trabalhei o dia todinho. E eu disse lá, o pessoal disse: eu vou para a vigília. O pessoal disse: tu vai conseguir? Amanheci o dia. Outra coisa, fui dormir de 8 horas da manhã, me acordei de 11h30. Aleluia. Você pode ficar em pé, querido? Fica em pé. É pela fé, amados, que nós fazemos essas coisas. Levante seus braços ao que você mais pode alcançar. Levanta aí, amados, teus braços. Solta os pesos, solta a perna. Você passou um bom tempo sentado. Levanta as tuas mãos. Aleluia. Levanta as tuas mãos neste momento e diga assim comigo: é pela fé que eu estou aqui, que eu vim para aqui, que eu vou permanecer avançando, porque eu sei que no Evangelho há poder para a transformação da minha vida, da minha casa, do meu trabalho, da minha história. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Senhor, porque Tu és poderoso, maravilhoso, Senhor das nossas vidas. Acreditamos em Ti e no Teu Filho amado. Obrigado pela transformação, Pai, que o Senhor fez em nossas vidas. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Te louvamos e Te agradecemos. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua vida em nós. Tu és maravilhoso,